Olá a todos, mais uma vez estamos aqui. Hoje fiz várias promessas durante a semana acerca do que seria esse vídeo e duas coisas de que eu disse que ia falar seriam sobre livros e sobre educação. Então eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou tratar sobre educação, retomando a temática do Paulo Freirismo, tratando de um autor específico, que é o Mário Sérgio Cortella, que é doutor em educação com orientação, educação ou filosofia da educação, não tenho certeza agora, com orientação do próprio Paulo Freire. Né? Então é um exemplo paradigmático do Paulo Freirismo no Brasil. E o curioso é que ele fez um vídeo que tem circulado na internet. Eu vi esse vídeo há uma semana mais ou menos, e foi o vídeo que me inspirou a falar sobre esse tema essa semana. Além disso, eu vou falar sobre os livros que são de autores dissidentes, né? Autores que estão fora do mainstream acadêmico, que estão discutindo política sobre uma perspectiva diferenciada. Quais são os livros desses autores que tem em português e onde há disponibilidade para adquiri-los. Né? Então, agora, nossa primeira parte, o tema central dessa primeira parte será este livro, A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos, que é uma adaptação da tese de doutorado orientada pelo Paulo Freire, feita pelo Mário Sérgio Cortella. Né? Antes de comentar sobre o livro, eu vou falar sobre um vídeo dele que circula na internet e ainda vou fazer algum comentário, um comentário muito breve acerca desses outros dois livros. Pensata Pedagógica, que é um livro em comemoração aos 40 anos de ensino do Mário Sérgio Cortella, e este livro recém-lançado por ele, Educação, Convivência e Ética. Certo? Antes de falar sobre eles, eu dou uma dica de leitura obrigatória para quem quer discutir educação, que é este livro do Pierre Bourdieu e do Jean-Claude Passeron, se chama A Reprodução. É um livro extremamente interessante e que marcou época nos estudos de educação. É um texto de sociologia da educação. A tese fundamental desse texto é que a escola é um meio de reprodução da divisão social e de manutenção dessa reprodução. Né? Então, a reprodução quer dizer a escola reproduz aquilo que acontece efetivamente na sociedade, inclusive as suas mazelas. Este é um livro extremamente interessante e que eu vou utilizar essa tese da reprodução da escola para fazer uma afirmação acerca da escola atual no Brasil. Não? A escola, como reprodutora do que acontece na sociedade, a escola é uma reprodutora e, portanto, a nossa escola reproduz o que acontece na nossa sociedade também. Então, esse modelo esquizofrênico de mentalidade que nós possuímos, ele é reproduzido pela escola e é aquilo que guia as escolhas políticas, teóricas, pessoais do conjunto das pessoas. Sendo assim, a nossa escola só poderia ser ruim, né? Tendo em vista a sociedade com sérios defeitos culturais que nós possuímos. E lembrando do vídeo passado, eu atribuo algum desses defeitos culturais, educacionais e resultados de provas, etc., a Paulo Freire e ao Paulo Freirismo. Então, o Mário Sérgio Cortella fez um vídeo falando sobre a distinção entre educação e escolarização. Esse vídeo é extremamente curioso porque parece contra tudo que ele escreveu neste livro. Né? Nesse vídeo, ele diz o seguinte: quem educa é pai e mãe e quem escolariza é professor. Curiosamente, neste livro, orientado pelo Paulo Freire, que reproduz as ideias do Paulo Freire para a educação, o tempo inteiro ele vai dizer que o professor é ou deve ser um educador social. Não? Então, este livro está na exata contramão daquilo que o professor Mário Sérgio Cortella afirma no seu vídeo. E aí ele poderia dizer, não, mas esse livro eu escrevi há 30 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá. Esse livro, a tese que deu origem a esse livro, então eu pensava de uma maneira nesse período e penso de outra maneira agora. Ora, ele poderia até usar esse argumento,
né? Mas ele continua escrevendo exatamente como se acreditasse em cada palavra deste livro. Ou seja, se ele utilizar esse argumento, como é que ele vai se livrar das críticas que eu poderia fazer, por exemplo, a este livro, que é um livro de 2014, ou a este livro, que é um livro de 2015, ou final de 2014, de 2015. Né? Então, o pensamento do Mário Sérgio Cortella permanece o mesmo. Ele continua acreditando que o professor tem o papel de educador social, mas o vídeo que ele fez diz isso. Né? Ou seja, ele diz para o público dos vídeos que o professor tem o papel de escolarização, mas afirma, entretanto, nos seus livros, que o professor tem esse papel de educação e precisa reproduzir em sala de aula todo o paulo-freirismo que adquire nas faculdades de pedagogia. Né? E Mário Sérgio Cortella é professor da PUC, uma instituição ligada à Igreja Católica que cientificamente deveria ter um papel diferenciado das escolas do Estado, das escolas e das universidades do Estado, que têm a obrigação de reproduzir o discurso oficial desse Estado. Né? Então, esse é um outro elemento estranho em relação à questão. E aí fica a minha pergunta para o Mário Sérgio Cortella. Afinal, você acredita efetivamente no que você diz no seu vídeo ou naquilo que você escreve no seu conjunto de livros? Né? Afinal, você é um pensador da educação atual ou não passa de um paulo-freirista? Na minha opinião, as respostas são evidentes. Ele acredita muito mais no que escreve do que no que diz. Né? E aquilo que ele escreve tem função de encontrar não o público geral, mas um público específico que vai reproduzir o conjunto de ideias quando estiver formando os alunos. Né? E o discurso feito no vídeo é o famoso jogar para a plateia. Certo? Então, nesse primeiro momento era isso que eu tinha para dizer acerca da questão educacional. Eu tenho muito mais para dizer sobre essa questão, mas eu vou fazer pontualmente vídeos específicos sobre o assunto. Né? Um próximo vídeo sobre educação eu vou discutir o modelo atual, que é o modelo seriado de educação e o seu conjunto de problemas. Nesse vídeo sobre o modelo atual, eu vou discutir pontos do que eu chamo de paulo-freirismo, né, no próprio processo de formação nas áreas do ensino que eu conheço melhor, que são o ensino médio e as faculdades. Mas nesse vídeo especificamente eu vou discutir ensino médio. E aí a gente passa para a segunda parte do nosso vídeo. Então, nessa segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre alguns dos livros dissidentes que estão em português, o que eles tratam e onde tem para vender. Tá? Um dos autores principais dos livros que a gente tem editado, né, aqui no Brasil e procurado colocar em discussão, tendo em vista que esses autores foram abandonados pelos mais diversos argumentos, né, um dos autores principais é o Júlio Zévola. Recentemente, no ano passado, a gente editou 2 livros do Júlio Zévola. Esses 2 livros foram editados exatamente para dar uma resposta a esse tipo de argumento. Os livros são Notas sobre o Terceiro Reich, né, e O Fascismo Visto da Direita. Nesses 2 livros, Zévola traça um conjunto de críticas aos 2 sistemas, ao fascismo e ao nazismo alemão. Um dos argumentos que se utilizou para colocar o Évola na geladeira foi o de que ele teve ligação com o nazismo e o fascismo. O Évola é um pensador tradicionalista italiano, né, que durante o período do nazismo e do fascismo teve uma certa empolgação com esses 2 sistemas, acreditando que eles tinham alguma ligação com o pensamento e com a reedição
da tradição, né? Tradição entendida no sentido de René Guénon como um conjunto de elementos atemporais presentes na relação entre o homem e o sagrado, ou seja, numa relação vertical entre aquilo que acontece aqui e algo transcendente em relação a isso. Tá? Quando Evola percebeu que não existia essa relação, ele escreve esses 2 livros de crítica e ele passa a escrever um conjunto de artigos que são criticados. A partir disso, ele tem uma revista perseguida pelo fascismo, fechada a mando de Mussolini. Ele passa a ter menos espaço para as suas edições, seja na Alemanha, seja na Itália, mas não só nas duas, né, mas na Europa como um todo. E posteriormente ele é julgado, né, assim como foram julgados Carl Schmitt, foi julgado Haushofer, e inocentado da acusação de fascismo. Né, ele vai morrer em 1973, velhinho, e a gente vai tratar um pouco sobre esses 2 livros. Evola será um assunto que nós trataremos em outros vídeos também, né? Mas especificamente um dos livros mais importantes dele, eu quero trabalhar com uma resenha, um vídeo de resenha desse livro, que é o livro Revolta contra o Mundo Moderno. Então, o livro Notas sobre o Terceiro Reich é uma crítica ao nazismo, né, baseada não no tipo de crítica que faz a esquerda, mas numa crítica do ponto de vista tradicional. Então, Evola vai demonstrar, tanto em um quanto no outro livro, quais são os pontos que esses 2 regimes tinham de similaridade que o levaram ao engano de achar que eles eram tradicionalistas, e depois como é que esses pontos são verificados por ele como falsos, e aí eles são criticados nesse conjunto de livros. Um dos pontos principais da crítica deste livro é sobre o racismo biológico. Né? Evola acredita que qualquer teoria de raça ela tem que ser uma teoria espiritual. Ela não pode ser uma teoria de raça física, biológica. Né? Essa crítica ao racismo biológico é uma crítica tão contundente quanto as demais críticas. Abaixo, qualquer tipo de racismo biológico é praticamente o que diz o Evola. Tá? E quando ele fala em racismo espiritual, não é racismo como uma ódio a outra raça, mas como uma teoria da raça. Esse ismo utilizado como teoria e não como preconceito. Então, Evola vai condenar o racismo biológico nesse livro e demonstrar que se tem que existir algum tipo de teoria da raça, essa teoria da raça seria uma teoria espiritual. Então, apenas no sentido de classificar e encontrar os elementos psicológicos que compõem cada uma daquelas raças espirituais ou castas espirituais. Não? Ele vai, inclusive, utilizar exatamente a terminologia das castas, dizendo que existem 4 tipos de espíritos. Não? Pensando aí, quando eu falo em tipo de espírito, como o tipo ideal de Weber. Não? Então, o tipo ideal de espírito, os tipos são 4. Não? Então, você teria o espírito sacerdotal, o espírito governativo ou guerreiro, o espírito comercial e o espírito operário. Tá? Essa divisão é muito parecida com a da metafísica hindu. Então, o sacerdote seria o Brahmani, o guerreiro ou governador seria o Kshatriya, o comerciante seria os Vaishyas e o operário seriam os Sudras. Tá? Então, essas seriam as classificações espirituais, os tipos espirituais. O que se percebe com essa tipologia é que Evola não está falando de racismo em termos de preconceito, mas em termos de uma teoria classificatória de tipos ideais ou raças espirituais ou castas espirituais. Né? Hoje se falaria mais especificamente em casta e não em raça. Nesse livro, esse é um livro um pouco mais
é um pouco maior do que o outro, são 2 livros pequenos, são 2 artigos longos, na verdade, esse é um artigo bem mais longo do que o outro. Nesse livro ele faz uma revisão mais profunda do fascismo, né? Ele analisa elementos mais técnicos, além dos elementos aparentes, né? Além daquilo que aparecia do fascismo, ele vai analisar também algumas questões de fundo filosófico. O livro se chama O Fascismo Visto pela Direita, para diferenciar de uma crítica de esquerda, mas essa expressão direita utilizada pelo Júlio Zévola não pode nunca ser confundida com o que se chama de direita no Brasil, por exemplo, que seria a direita liberal. Ele está chamando de direita aqui é uma outra coisa. Quando a gente for tratar mais especificamente do Zévola, eu explico cada um desses conceitos. Então, esses 2 livros eu tenho para vender, mas quem quiser pode adquiri-los também na estante virtual. Daqui a pouco eu falo mais sobre essa questão da aquisição dos livros. Esse livro é uma biografia escrita pelo Christian Boucher. Boucher é um sociólogo francês, um economista e antropólogo francês, perdão, que escreveu um livro sobre Carl Maria Willigut, um personagem obscuro que fez parte do imaginário do sistema nacional socialista, porque tinha grande influência sobre o Heinrich Himmler. Então, se você quiser entender um pouco de qual era a mentalidade por trás das SS, Himmler foi o chefe maior das SS, se você quer entender um pouco melhor a mentalidade por trás dessa tropa, é preciso ler este livro. O livro Odinismo e Cristianismo é uma coletânea com textos escritos por vários autores que fala sobre as questões religiosas durante o Terceiro Reich. Né? Então, como era a Alemanha, qual a sua relação com o cristianismo e com religiões pagãs. Geopolítica da Rússia Contemporânea é um livro do professor Alexander Dugin. Né? O professor Dugin já é conhecido no Brasil, ele já esteve aqui 2 vezes e provavelmente voltará outras vezes. Nesse livro ele traça uma perspectiva historiográfica das relações exteriores da Rússia contemporânea, né? Desde o fim da União Soviética, desde a geopolítica da União Soviética até a geopolítica de Putin e questões relativas à Ucrânia. Então, se você quiser entender como funciona a geopolítica russa contemporânea, essa é uma ótima introdução a essa questão. Né? E, por fim, nós temos também alguns exemplares da revista Finis Mundi. A revista Finis Mundi é uma revista científica em que artigos são submetidos, assim como resenhas, resumos e etc. Né? E esses resumos são publicados. Essa revista é editada pelo nosso amigo Flávio Gonçalves. Acaba de sair a Finis Mundi número 8. Né? Adquiram, falem com o Flávio via Facebook, ou se não conseguirem falar com ele, tratem comigo mesmo, e eu dou um jeito de trazer a revista aos interessados. Né? Todos esses livros de cultura dissidente, eles estão na estante virtual, estão disponíveis na estante virtual, basta você procurar pelos autores, Zévola, Benoist, que escreve Benoist, B-E-N-O-I-S-T, né? Christian Boucher, ou Boucher, escreve B-O-U-C-H-E-T, né? Zévola, se você procurar por esses autores, ou então Finis Mundi, ou pelos títulos, né? Carl Maria Willigut, Odinismo e Cristianismo, Notas sobre o Terceiro Reich. Se você procurar na estante virtual, você vai encontrar. Uma outra opção de você adquirir esses livros é comprar diretamente comigo através do e-mail didimo.george, george@uol.com.br, ou pelo Facebook. Tá? Acompanhe o nosso canal, se inscreva, curta o vídeo, reproduza, coloque na sua página no Facebook, assine o canal, inscreva-se, né? E nos acompanhe no Facebook. O canal Didimo Matos tem página no Facebook, se inscreva lá também para você acompanhar as atualizações. Falou, galera, volta.